Olá, boa tarde, como é que você está? Tudo bem? Iremos começar já o nosso curso no livro de Romanos. Então nós gostaríamos que você já começasse conosco aqui, para não perder tempo, já poderá dar o seu like, que você possa inscrever-se no canal, né, se você não é inscrito, e também dê um likezinho, ative o sinozinho das notificações e estaremos juntos. Nós queremos que você participe conosco. Se você quiser participar conosco aqui diretamente via internet, ao vivo, e dar seus comentários, falar alguma coisa, não tem problema, você poderá fazer isso se entrar em contato conosco através do WhatsApp. Nosso WhatsApp é 85996555555. Aí só é nos chamar e nós estaremos juntos aqui com você. Certo? Vamos entrar lá e vamos lá, tá valendo. Vamos para a aula. Vamos começar o capítulo 4, né? O exemplo de Abraão. Isso. Simbora. Quer começar, Fernandinha? Pode ser. Deixa eu ver quantos São quantos? São 25. Eu ia ficar sem fome para poder botar. Ficam 8 para cada e 9, tá bom? Vou ler Tá bom. Tá. Do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador de nossa nação. O que descobriu ele? Se suas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar. Mas não perante Deus, pois as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu salário, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Davi também falou a respeito quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado para isso. Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Uhum. Quer continuar, Natália? Posso. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente aos que estão no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Opa, vai. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder, e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso, Abraão, por meio da fé,
foi aceito por Deus. As palavras foi aceito não falam somente dele, falam também de nós, que seremos aceitos, nós, os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Massa, mais um capítulozinho, doideirazinho, né? Fez eu ficar meia hora pensando de novo. Não foi tão confuso como o de ontem, né? Não, mas tiveram algumas coisas que fizeram com que eu pensasse. Claro. Foi, Compartilha aí com a gente. né? Não, aí já tá mais no finalzinho. Mas do início eu só marquei tipo, o versículo 4. Também. Também marquei o né? 4. O 7 eu não marquei, mas aqui eu tá no meu coração. Eu marquei também. Mas o 8 eu circulei. Porque, tipo assim, o 4 eu botei o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Eu achei interessante esse. Eu também marquei exatamente isso, achei muito interessante. Porque às vezes a gente pensa, né, tipo assim, não pensa como uma dívida, né, o salário do trabalho. É verdade. E eu marquei o bem-aventurado homem, é que um Senhor jamais Como cometerá assim? pecado. Não entendi o que tu falou. Como assim, o que tu falou? A gente não pensa o salário como uma dívida? Às vezes eu entendi, ela quis dizer que às vezes a gente não vê o nosso trabalho como algo que alguém está devendo um salário para a gente porque é o nosso direito, e sim, às vezes porque a gente estava fazendo um favor. Ah, tá. Porque às vezes a gente, né, tem gente que tem vergonha de cobrar. Tem gente que tem vergonha de cobrar, verdade. Às vezes você vai fazer uma faxina, uma coisa, né, fica meio assim... Sem saber se e tal. É uma dívida. É a pessoa que está tendo uma dívida com você, né? Se a gente for levar para esse contexto, a pessoa que está tendo. Você. A pessoa está com uma dívida com você, não é tipo você está fazendo. Ela que tem que ter vergonha, né? Isso, é por isso que eu acho interessante isso daqui, porque a gente vê muitas vezes. A gente pode ver dessa forma. Não necessariamente que todos vejam dessa forma. Tem gente que tem facilidade de enxergar isso aqui. Entendeu? É verdade. Essa questão dos direitos, né, de você ter consciência do que é o seu direito, né? Mas o que eu acho mais legal dele, que me chamou a atenção, é que ele fala isso, né? Tipo, a meu ver, eu vejo assim, que ele fala isso, só que a gente não é considerado, fala justo, né? Não é considerado justo com base no nosso trabalho. Por mais que a gente obedeça à lei, e por mais que fosse, entre aspas, nosso direito, né? Não é com base no nosso direito que a gente porque todo mundo para Deus é declarado, por meio da nossa fé que vai ser declarado justo. Eu achei muito massa. Eu marquei fora, tipo assim, pensando nisso, mas trazendo para o contexto mesmo desse lance aí, que tu tá falando, justamente isso, porque ele depois fala no versículo 5, né? Mas a gente não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. Eu também marquei o 5 justamente por isso. Como justiça. Eu achei muito massa isso. Porque é justamente nesse lance que tu falou, que é por conta da fé e não da lei, né? Isso mexeu muito comigo em relação, porque, tipo, eu sou uma pessoa que fico muito indignada com algumas injustiças que eu vejo. E aí, na minha cabeça veio que, às vezes, o que eu considero injustiça é, tipo, não sou eu que considero que é justiça ou não, né? Mas sim Deus. Então, é Ele que é o justo e é Ele que nos torna justos pelo fato de ser justificado, é Ele que vai aceitar ou não a gente. Não que eu, Fernanda, no meu princípio de ser humano, considero que é justo ou injusto. Tipo assim, Não, mas eu achei interessante esse 4, vamos dizer assim, ele traz a tona, né? Certo, eu botei nesse contexto falando sobre esse exemplo, né? Porque eu tinha pensado nisso, porque realmente foi uma frase que você pode levar para esse contexto. Mas esse lance que ele fala é justamente isso que tu falou mesmo. É tipo assim, eu achar que só porque eu tô fazendo... tipo assim, o que eu tô fazendo eu vou ter que cobrar. Eu vou merecer, né? Que eu acho isso, tipo de merecimento.
Mas no reino de Deus isso é diferente, né? Uhum. Não é por obras. Não é por obras, né? É a crença que precede a obediência, é confiar naquilo que Deus fala, é caminhar na fé daquilo que Ele promete, né? E não... Por isso que o 5 ele fala isso, né? Fala da fé, né? Que a gente é aceito por Deus mediante a fé, né? Porque que ele está falando sobre essa justiça das coisas, independente de obras, é realmente acreditar. Por isso que ele bota o exemplo de Abraão. E aí ele questiona em relação à circuncisão. Eu já estou lendo tanto essa palavra que já estou começando a conseguir falar. Eu falei, não enganchou tanta língua, né? Tu viu? Não enganchei muito. Uma coisa, antes da gente ir para a circuncisão, que eu achei legal foi do Salmo de Davi. Eu sublinhei, né, que até tu falou do versículo 7, 8. É o 7 e o 8, que eu acho muito legal, porque, tipo, Davi, ele tinha a promessa de que viria o Messias, mas antes mesmo dele saber e ver tudo, ele já vinha falando sobre isso, né? Você vê como as coisas de Deus, ele nem sabia como é que ia ser, que exatamente o que aconteceria. O 8 para mim, ele deixa bem claro a respeito de Jesus. Uhum. Aí você vê como o Espírito Santo age. É muito legal. Porque bem-aventurado aquela cujas as iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. E aquele que... Qual foi? Esse daí que jamais foi imputado pecado. Quem não teve, né? Só Jesus. Verdade. E ele nem sabia, né, da vinda de Cristo. Eu destaquei ele. Mas em fé ele já estava na caminhada, né? Assim também que Davi declara ser bem-aventurado homem. Por isso que ele usa esse lance aí que ele está falando sobre a justiça, né? O versículo 5 ele vai falando sobre aquele que não trabalha, né? Ou seja, aquele que não pratica a obra, mas aquele que crê. Né? Que não, na realidade, que o problema não está em praticar a obra, mas é acreditar que por eu praticar a obra eu vou ter que ser merecedora de alguma coisa. Isso, exatamente. Entendeu? O problema não está em praticar a obra. Na realidade, você está na intenção do coração, né? Você tem que crer naquilo e aquela crença vai fazer com que você obedeça. E a obediência gera, muitas vezes, uma ação, né? Que aí, no caso, seriam as obras, seria o trabalho, seriam as coisas que eu teria que fazer. Enfim... Eu achei interessante essa parte aí, por conta que ele falou, que deixa claro, de novo, qual é todo o plano e o projeto de Deus. E que a Bíblia toda fala, é só sobre Jesus. A Bíblia fala sobre Jesus, né? Verdade. E, de novo, Davi está falando e Paulo está citando aquilo que Davi falou no versículo 8 aqui da gente, que era Jesus. Mostrando que ele cria, né? Que ele cria na promessa. Davi cria na promessa e aí ele tem que falar sobre Davi, lógico, porque Davi também era um dos caras que era os tops que os judeus utilizavam, né? Pronto, a gente pode passar pelo 5 ou 6? Sim, pode. Olha aí. Que aí vai falar. Aqui eu botei desse jeito, né? Cara, Deus tem falado muito comigo em relação a esses livros, em relação à confiança nele e fé. Muito forte, né? Que a gente saiu de Hebreus e Romanos agora e Deus tem falado muito em relação à fé comigo. Em relação a realmente acreditar. Em vários que a gente leu, né? Tipo, em Esté, até o Velho Testamento, até em Esté, vem falando isso, né? Eu acho que e eu acho que eu tenho visto o quanto fala sobre isso, né? Só para acreditar, é só acreditar. E isso tem martelado no meu coração por conta, assim, que ele falar a respeito ele falar sobre as coisas que aconteceram, as coisas que acontecem, né? E a gente ainda assim colocar o pé para trás, né? Eu muitas vezes coloco o pé para trás daquilo que... E eu tenho até pensado em relação a algumas coisas, tipo,
de que há a bênção da promessa dele, que é até sobre um pouco, né, porque a gente vai ver agora sobre a circuncisão, essas coisas. Há a promessa que ele cita aqui, onde é que ele cita de Sara, hein? É no início aqui, né? De Sara no final. Depois lá pro final. Enfim, depois no final aí a gente começa a falar, eu falo o que eu penso assim, porque senão vai ficar falando já do... Tem certeza que vai falar logo, tá lembrando, tá fazendo sentido? Não, foi no 18. Essa questão da circuncisão... Anotado dessa vez. Anotei também. Eu sublinhei o 11 e o 12, que eu achei muito legal para ele... A forma dele questionar e tentar exemplificar e mostrar para os judeus que Abraão ele foi considerado, entre aspas, circuncidado antes mesmo dele ser circuncidado, tudo por conta da fé que ele teve, né? Então, eu achei muito massa isso, uma forma dele mostrar claramente para os judeus que não estavam entendendo isso, que a fé não vinha da circuncisão, de simplesmente fazer aquele ato simbólico. Mas, pelo contrário, a circuncisão vem da fé, né? Na verdade, eles faziam como uma forma, né? Que foi algo que, ordenança de Deus, como obediência à lei, mas que depois que Jesus veio, já não era necessário. E ele estava querendo mostrar que a fé era o que era mais necessário, antes de qualquer ato simbólico, que foi o que aconteceu com Abraão. Ele primeiro teve fé no que Deus mandou ele fazer, teve fé no que Deus disse que faria na vida dele. E a partir daquilo é que vieram outras coisas, né? E então, a partir da fé que houve a circuncisão, como tu disse. Muito interessante. Porque, se eu não me engano, tem um versículo que fala que depois que uma pessoa que não foi circuncidada pode ser mediante a fé. Por isso que eu estou dizendo que vem primeiro a fé, para que depois haja essa circuncisão de fato. O versículo 12 que fala, mas também ando nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Nata, tá vendo também. Tá vendo? O que eu achei muito massa foi o final do 11. Também, que ele diz que Abraão é o pai dos que têm fé, mas que não foram circuncidados. Porque ele quer meio que dizer que Abraão também é pai dos gentios. E como os judeus tinham esse preconceito forte com os gentios, é muito massa. Ele diz, Abraão não é só pai de vocês, não, só porque vocês são circuncidados. Não, ele é pai primeiro ainda dos que não foram circuncidados, porque ele teve fé antes da circuncisão. Verdade. Na minha Bíblia diz que ele é pai de todos que creem em Deus. Na minha diz ele que é pai dos que não foram ainda não foram circuncidados. Aí ele diz é pai aqui, dos que todos que creem em Deus, mesmo aqueles que não sejam circuncidados. Isso, o meu fala que é pai daqueles que têm fé, que é o mesmo, né? Não, eles não foram circuncidados. Aí é muito massa, eu achei muito massa isso. Eu tinha colocado, eu tinha também achado legal essa parte que ele fala no versículo 11, né? O sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. O sinal da circuncisão era ele ter crido antes, entendeu? E aí a circuncisão seria só uma aliança, algo representativo do que ele creu. Da atitude, né? Isso. De fé. Assim, isso. Aí eu vou ter até assim, tipo, Abraão recebeu a verdade da promessa, ele recebeu aquilo ali, ele recebeu a bênção da misericórdia, que eu acredito que eu tô criando essa ideia, tipo assim, que há a bênção da misericórdia, que é no sentido assim, de que era um desejo de Abraão e Sara terem um próprio filho, porque era importante naquela época continuar com a sua descendência, né? E aí eles não tinham, Abraão e Sara, deles dois, não tinham filhos, né? E aí Deus utilizou de misericórdia para os dois, dando o filho e fazendo com que a promessa dele mesmo, de Deus, fosse cumprida, né? Então, então Abraão recebeu a verdade da promessa em fé, né? Com isso daí, antes da lei, que a lei seria a circuncisão, mas a lei seria um selo, como tem aqui falando, né? Tipo assim, um selo da justiça o selo da justiça da fé, como se fosse para criar aliança, para mostrar que aquilo ali tinha sido combinado, né? Vamos dizer assim.
E a lei foi a justificação da fé. Eu tinha colocado um pensamento aqui, que depois eu fiquei pensando, eu ainda não tenho certeza, né? Eu não sei se pode se dizer, pode se afirmar isso. Uhum. Mas eu botei, tipo assim, só é necessário impor lei para aquilo que é a transgressão. Não vamos falar isso não tem nada a ver não. Fala, Natália. Não, depois agora eu vejo na minha mente que não tem nada a ver não. Tem a ver sim, mulher. Porque não era... Como assim? Porque não fazia parte da promessa. Não fazia parte da promessa. Era. É porque... Da promessa que era com Sara, né? Com Sara, Não, mas é porque... isso aí, eu vejo isso como uma falha de fé dos dois. Porque, tipo assim... É uma tentativa de burlar aquilo que Deus prometeu. Uhum. Para mim, eu vejo assim, eu sempre vi assim, entendeu? Tipo assim, demorou muito ainda. Depois da promessa, Abraão já era velho, Sara já era velha, e ainda demorou muitos anos. Não foram, tipo, dias, meses, foram anos em relação à cumprida. Então, falta de discernimento e entendimento em relação à promessa recebida gera isso. Gerou uma posse de um controle que não era de Sara e nem de Abraão. Quer falar, faz logo aí o que tem que ser feito. Abraão, deita aí com a concubina, minha concubina, e tá tudo certo, entendeu? Então, isso daí não... Por que não recebeu? Deus usou de misericórdia e ainda abençoou. Por isso que eu digo que a bênção da misericórdia, entendeu? Abençoou o filho de Agar. Mas não fazia parte do que ele tinha dito para eles já. Abraão tinha falado... o que Abraão recebeu? Que Sara ia ter o filho. Não era Agar, não era ninguém. Apesar que tinha a cultura antiga, né? Tinha a cultura de que era considerado mesmo. Uhum. Na realidade não tem como definir o tempo. Na realidade não tem como saber se é na última hora ou se pode ser depois de 2 minutos. Eu vejo assim. Porque não é o nosso tempo, é o tempo dele. Uhum. Então ele pode querer dar a bênção em 2 minutos, falar, Natália, vai ser isso, depois de 2 minutos vai acontecer. Ou ele pode falar, Natália, vai ser isso, daqui a 50 anos vai acontecer. Pois é. Mas eu entendi, amiga, o que você falou a respeito dessa questão da misericórdia. Uhum. Isso. E é o que eu tenho visto, entendeu? Tipo assim, Deus é muito bom. Deus é muito bom. Ele não precisa dar nada pra gente. Mas ele quer que a gente participe disso que acontece, né? Enfim. Vamos voltar para o negócio aqui. Uhum. Eu começo a viajar das ideias, tipo... que a gente pode enxergar. Eu marquei 13 também. Voltando ao 13. Marcou 13? O 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão, a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo. E sim, mediante a justiça de fé, que eu acho que é a mesma coisa. Que aí eu tinha colocado, tipo assim, Paulo corrige aos judeus cristãos que entendiam ao contrário. Paulo o quê? Ele corrige os judeus cristãos, que eles entendiam isso ao contrário, certo? Que ele acabou de falar.
Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Porque o que é que os judeus pensavam? Que era o contrário. Por isso que eles estavam impondo que os gentios fizessem isso também. Vocês estão escutando? Estou escutando. Então, assim, e concordo. Porque tá falhando. Eu vou te ligar aqui minha câmera. Desligar a câmera, porque tá falhando. Tá. Às vezes é verdade, viu, seu Jaime? Eu fico só aqui calada, raciocinando. Mas é. Pois é. Anula-se a fé e cancela-se a promessa. Eu tinha marcado também que no meu tem de jeito, não vai ser colocar todos. Eu também acho ele bem. E aí eu marquei o 15 porque ele até diz, ele rebate depois, né? Que se anulando a fé e cancelada a promessa, aí a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer. Aí eu meio que, eu não sei se essa minha, mas o que eu imagino é que, como somos pecadores, a gente pode morrer de tentar obedecer a lei e a gente não vai conseguir seguir corretamente ela. É verdade. Querendo ou não, a nossa fé que nos faz entender quem nós somos diante de Deus. E aí, por isso que eu no meu diz assim, né? Pois a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer. Aí eu acho que essa ira vem diante disso, de que ninguém é perfeito para conseguir. Né? Porque ninguém é perfeito para conseguir exatamente como Jesus obedeceu tudo. É verdade. E no final do capítulo 15, na minha Bíblia, no versículo 15, diz: mas onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Exatamente. Então, eu acho que, de certa forma, é importante a gente pensar que a lei exista. Porque meio que prova também essa questão da obediência, de andar corretamente. Mas não é por meio dela que a nossa fé é provada, e nem por meio dela que a gente é justificado e etc e tal. Mas eu acredito que uma coisa complementa a outra, entendeu? Isso, porque a lei nos dá discernimento, né? A lei nos dá discernimento. Eu acho que agora eu lembrei o porquê que eu botei. Isso é necessário impor lei para aquilo que é a transgressão. Porque a lei ela só é necessária, nesse caso, quando é preciso lembrar, quando é preciso fazer com que a gente ande na linha. É verdade, faz muito sentido. Eu tinha esquecido por que eu tinha colocado isso, agora eu lembrei. Tá vendo como eu te falei que fazia sentido? Faz muito sentido, sim, com o que a gente está estudando. Porque, tipo assim, beleza, Abraão foi e teve fé, massa. O outro passo, ele obedeceu, né? Ele começou a caminhar com aquilo que Deus tinha falado para ele. Então, ele saiu da casa, da parentela dele, papapá. Obedeceu. E aí, a circuncisão, né? E depois aparecem outras leis. E essas leis só são realmente necessárias. Você não faz nenhum tipo de lei para aquilo que não é necessário. Para aquilo que não é necessário, exatamente. Né? Aquilo que... Se está tudo ok, não há necessidade. Para que vai ter a lei, né? Tipo... São coisas óbvias. Então, a lei, ela é necessária. É aquilo que pode haver transgressão. Isso. Essa lei existe é porque existe transgressão. E aí é preciso colocar ordem naquilo. Colocar ordem e alguns cuidados que Deus tinha a respeito do povo dele, né? Por exemplo, a questão da carne de porco. Naquela época, a gente sabe que comer carne de porco poderia trazer morte pela questão da sujeira, né, dos animais, a falta de higienização. Então, meio que essa lei tinha um motivo, que era manter saudável as pessoas, né? Isso. Tem muitas leis em relação à conduta, né, de como se comportar. E a segurança, né?
Isso, às vezes eu não entendia o fato de que a mulher tinha que ficar isolada por um bom tempo, porque ela era impura, então alguma coisa. Na realidade, era um cuidado que Deus estava tendo, porque na época, tu imagina, não existia Cuidado sanitário, né? absorvente nessas coisas. E isso, cuidado sanitário, ia ter contato com sangue. A mulher estaria no período dela. E primeiro, para não constrangê-lo, porque provavelmente, né, não era tão fácil, por conta que hoje em dia a gente tem a facilidade de ter absorventes, essas coisas. Mas não era tão fácil antigamente para preservá-la e para o lance sanitário também. Da higiene, Aí, da higiene. E se tinha alguma doença de algum tipo, né? Não contaminar o povo. Para não contaminar, falava desse jeito, isole por tantos dias, tal. Então, na Bíblia tem falando isso. Isso era muito mais de cuidado, porque era um povo onde que não existia uma saúde direitinho, não tinha aquele negócio, não tinha como hoje, as estruturas de hoje que a gente tem. Então, era necessário. Então, Deus ele faz por cuidado, porque é isso. E às vezes a gente não entende. Eu não entendia, eu ficava, quando eu lia essa parte, eu ficava, nossa, a mulher tem que ficar isolada, não sei o quê, tá impura, tá papapá, nossa, que coisa. Mas não, hoje em dia, quando eu entendo, eu leio, eu entendo que na realidade não era isso. Não era por maldade, não era por preconceito por ser mulher, não era porque tinha que ser daquele jeito, não. Era por cuidado. Né? Isso. Então, a lei, ela é necessária. Esse versículo 15, ele é bendito. É. E é óbvio, né? Não há lei porque não há transgressão. Uhum. Coloca lei onde que há transgressão. Acabou. Exatamente. Faz muito sentido, Nata, sua observação. É. Pronto, aí acho que... Eu marquei o 16, que diz que a promessa de Deus depende da fé, porque para que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão, ou seja, nós, né? Para que a gente viva as promessas de Deus, depende exclusivamente da nossa fé. Que aí vem a graça de Deus, né? Também junto com ela. E ela não é somente para os que obedecem à lei. Exatamente, porque pela graça, né? Pela graça que a gente recebe, porque aqui diz, os que creem em Deus, como Abraão creu, é que recebem essa promessa. E eu fiquei muito doida como Paulo, o cara é muito bom. O bicho Ele é muito sábio, né? Muito cara, bom. Massa. Ele usou o versículo 17, ele tá falando que ele não tá usando, ele não tá orgulhoso. O 17 é muito massa, esse versículo. Mas de muitas nações te constituir. Certo? Ele tá usando uma coisa que Deus falou para Abraão, certo? Então, ele fala o quê? Por pai de muitas nações. É para mostrar para os judeus que não eram só eles. Não eram só eles. Era as de muitas nações, ou seja, não tinha esse negócio de falar, é só a gente que coisa, então tem que ser igual a gente. Não, são de muitas nações que ele constituiu Abraão como pai. E essa parte que tu estava falando, Adriele, sobre a descendência, eu fiquei pensando sobre os dias de hoje. O que é que a gente tem feito para tipo assim, a descendência espiritual, né? Eu tinha anotado aqui alguma coisa sobre isso. Sobre a descendência espiritual, sobre a herança. Eu botei. A herança espiritual. O que é que a gente está botando de herança espiritual para as outras gerações, entendeu? O que a gente tem feito? Eu fiquei pensando sobre isso. Qual é a minha herança espiritual? No sentido assim, de permitir que Deus vá, entre na minha casa e modifique, e permita Ele fazer o agir dele, espiritualmente falando, dentro da minha casa, entendeu? Tipo assim, eu fiquei tentando pensar
em relação a Abraão, eu sei que isso aqui é uma coisa em relação a Abraão, né? Sobre que a descendência, a rica herança que ele teve, que ele recebeu, né? Em relação à promessa de Deus. Mas aí, de vez em quando, eu vou e pego para o meu também, né? Uhum. Claro. Que é que eu tenho pra Importante. Uhum. E eu achei bonita aquela do versículo 17 ainda, que é tipo assim, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Achei muito radical isso, muito top, viu? Muito doideira. Muito massa. Aí agora vem o 18, que fala de Abraão. Tu já falou que tu disse que tu queria falar? Que tu ia esperar chegar o versículo? Eu falei. Ah, tá, foi aquela questão do Abraão e da Sara, né? De não ter Isso. confiado totalmente, né? Eu acho interessante isso, que no 20 ele fala também, em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou, nos diz isso. E é interessante que, apesar de Abraão ter que acelerar o processo, pois é. Em nenhum momento ele vacilou, ele estava convicto que Deus faria. Isso, ele estava convicto que Deus faria. Ele queria acelerar o processo achando que, né, ia dar uma mãozinha para Deus, ele como a gente gosta de fazer de vez em quando. Isso, que às vezes a gente... Vou te ajudar aqui, Senhor. Peraí, meu filho, né? Por esse caminho aí não, você não tá entendendo. É porque eu não me lembro. Eu não me lembro se depois na verdade, quem sugeriu foi a própria Sara, né? Lembrá-lo. Foi a Sara que sugeriu. Mas eu não me lembro se... Nós mulheres, como sempre, sugerindo as coisas. Eu acho que foi. Depois que a H teve, eu acho que o anjo voltou e ainda falou, relembrou. Eu não tô lembrada agora como é que é a ordem cronológica, né? Mas eu acho que ele ainda falou, tipo assim, querido. Não, eu acho que... Porque eu lembro que o anjo falou que abençoava a Aga e o filho dela, que ia dar coisa, mas que não seria dele. Foi expulso. E de lá ia ser outra nação que ia vir, mas não era ali a promessa. Quando Sara pediu, agora eu lembrei, Sara foi e falou assim, botar para essa mulher esse embora. Tem que sair. Porque ela tá me humilhando. Ela tá me humilhando. E aí foi nessa hora que eu acho que o anjo voltou, porque o filho H botou pro filho, tipo, morrer, né? Porque não tinha... Eu não sei se o anjo voltou, só se Deus falou com Abraão. Não, eu lembro que teve um anjo que falou... Pra H. Exatamente. Não, para H eu sei que teve, mas eu tô falando em relação a voltar lá no Abraão, eu não sei se teve anjo que voltou, não. Ou se foi Deus que falou com ele somente. Eu também não lembro. Se o anjo também voltou para Abraão, mas eu sei que Abraão recebeu de novo, falando que, a confirmação de que ia acontecer. Claro. Seria Sara. Claro. Eu tinha botado assim, Aí Abraão até questionou, não foi? Nessa hora eu lembro que teve até um questionamento, mas Senhor, a minha idade, não sei o quê. Meio que ele questionou, mas ele continuou acreditando, entendeu? Eu não lembro mais a ordem, faz um tempo já que eu li essa história. Eu não lembro, tipo, a ordem. Pois vamos ler esse final de semana, vamos esclarecer. Sim, Fernanda, e aí o resto? Não, filho, acho que é isso mesmo, eu falei pra vocês, só complementaram, na verdade. Aí eu sublinhei o 23 que ele disse, por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. E aí o justo, até acho que na versão da Adriele é aceito, que é a questão do justificado. Né? Que na verdade ele foi justificado por Deus. Como o Cristo não tinha vindo, Deus justificou ele, porque não, você é justo, né? Você é aceito por conta da sua fé. Sim. O 23, né? Aí eu sublinhei até o final. Também sublinhei até o 23 final. ao 23. 23 eu botei um quadrado, que normalmente um círculo, né? Mas é um quadrado porque era mais... era muito diferente, era mais... Como é que não sublinha, né? Esse final, esse grande final. Mulher, a minha folha, ela é fininha, certo? Aí eu fico vendo o de trás, a sombra das outras letras, aí a letra já é pequena, aí já fica ruim para ler. Aí se eu ficar sublinhando, fica pior para ler ainda. Aí, sim. Sublinha de lápis, eu tô sublinhando de lápis, aí não atrapalha. É de lápis, vou te mostrar. Eu vou mostrar para vocês. Meu é bem fininho, mas não atrapalha não.
O meu eu tô no celular. Tenho que comprar uma Bíblia, que é a minha. Vale, meu Deus. Sofreu um acidente. O bicho tá ao contrário, peraí. Ó, como é que fica? Sim, aí cadê o outro lado? Tá aqui, dá pra ver a letra aqui, não, ó. Tá vendo essa sombra? Aham, A câmera é tô muito vendo. ruim. Aí fica, ó, Ah, a sombra. Aí eu já sou ruim dos olhos. Fica entendi. pior, né? O meu não fica assim, Pra não. enxergar. Aí eu tô evitando de ficar circulando. Ou coisando. Só quando é bem assim, pra ela não esquecer, eu lembrar, né? Aí o resto eu circulo. Mas enfim, né? O que é que tem a ver, né? Tem a ver. Mas não deve ser. Da aliança. Aí, o que eu acho muito legal do 25 ao final, além de toda a promessa de Deus e tudo, o que eu acho muito legal é a questão de que as nossas ações geram consequências. E essas consequências podem ser boas, não só para mim, quanto para várias pessoas. E aí que acaba lembrando também que elas podem, às vezes, ser más, dependendo da ação que eu faço, né? E aí, às vezes, a questão de ser má pode ser que não seja só para mim, mas também gere consequências para outras pessoas. No caso de Abraão, foi para uma nação inteira e que repercutiu em várias outras nações, né? Mas eu acho, isso me lembra um pouco de que não ser egoísta ao ponto de achar que tudo que eu faço só vai ser retorno para mim ou vai ser gerado para mim. Interessante, Fernandinho. Verdade. Muito bom. Muito bom. Uma coisa que eu Faz a gente pensar mais um pouquinho, né? Antes de agir. Uhum. Isso. Eu botei coisas assim que para destacar, né, para mim, que é muito antes de Abraão obedecer, ele creu, e atrás de todas as promessas está o caráter e a capacidade daquele que faz as promessas. Verdade, muito massa, né? Daquele que faz ou daquele que recebe? Daquele que faz as promessas. Atrás de Que é todas Deus, as né? promessas está o caráter, porque são as promessas dele. Atrás de todas as promessas dele está o caráter e a capacidade daquele que faz as promessas. De Deus, no caso, né? Uhum. Caráter de Deus. Sim. Isso. Uhum. E a capacidade dele de realizar. Sim, sim, com certeza. É isso, foi um capítulo. Alguma coisa mais? De alguém aí? Não. Não, estou muito satisfeita. Foi muito bom. Foi algo Também. muito bom. Eu li hoje assim, meio. Caramba! É doido, meu. Assim, Muito, muito bom. É. E o próximo ele continua falando ainda de fé, mais um bocado. Eu tinha Isso. lido. Eu encontrei esse livro aqui, ó. Da Bíblia. Aí vem falando uma parte só sobre a época de Roma. Ai, que massa. Tanto a parte de Paulo quanto a parte de antes, né? Bom para praticar inglês, né, Nata? Aí eu encontrei, tem um mapa, tem tudo. Eu vou ver se eu leio esse final de semana. Por Né? favor. Massa. Entender E mais. bote na ponta da língua para nos falar sobre o contexto. Massa. Isso. Aqui tem muita foto, tem muita coisa, muito massa. Depois eu mostro. Muita foto, vai mostrando tudinho. O que é que aconteceu. Eu vou tentar ler, né? Porque a letra é pequenininha e é um livro grande. Mas são várias páginas e eu ainda não estou tão assim, né? No inglês, assim, falando rápido, né? Não estou... Mas é um exercício ótimo. A gente lê em inglês e vai marcando as palavras que não conhece. Tu pode marcar esse livro? Não, posso não. Mas aí eu consigo, eu já sei como é que faz, que eu alugo livro na biblioteca, eu não posso marcar. Eu já sei como é que eu faço para... Eu anoto a palavra. Enfim, é isso aí, né, gente? Né, sim. Vamos orar, né? Vamos orar. Vamos orar. Quem ora? Tu. A Fernanda, vai, Fernanda. Gente, por hoje foi isso. Por favor, se vocês estão gostando, dá um joinha para nós. E também se inscreve no canal para poder estimular e mostrar para mais pessoas. Aonde é que se inscreve? Nesse lado ou nesse? Procure um local.